Funções sintáticas dos termos da frase. Aqui nós entramos numa fase interessante da gramática, que é a sintaxe. Justamente aquelas classes todas que nós vimos anteriormente, organizadas em forma de frases, períodos e orações, trabalhando com uma finalidade, a finalidade de estabelecer uma comunicação. Frase, período e oração, é o que veremos. A frase. A frase, na verdade, é aquele pequeno trecho, é uma unidade de texto que tem sentido completo. Pode ser nominal ou pode ser verbal. Vamos ver aqui. Unidade de texto que, numa situação de comunicação, transmite a informação de forma completa. Estão vendo? Isso é frase. Exemplo. Ai, essa comunicação está estabelecida com apenas essa pequena interjeição. Verdade. Essa interjeição é uma frase, pois expressa ao interlocutor o que o emissor da mensagem está sofrendo. Corra! O que é isso? Uma frase. O sentido é completo, mas aqui é uma frase verbal. Essa estrutura é uma frase verbal. Expressa uma ordem, temos então uma frase verbal. Oração. O que é uma oração? É uma frase estruturada em torno de um verbo ou locução verbal. É o que nós normalmente utilizamos para fazer os nossos estudos de sintáticos e mórficos. Caracteriza a oração e a presença do verbo que pode vir expresso ou subtendido. Isso nós temos uma oração. É bom lembrarmos que ela só serve, só cabe para o nosso trabalho de estudo, avaliação e análise. Ela, na verdade, não tem sentido isolada, fora de contexto. Exemplo. Nós temos aqui duas orações. A primeira, este aluno é estudioso. A segunda, porém, aquele não. Estão vendo? As duas reunidas expressam alguma coisa, mas cada uma dessas orações isoladas não oferece análise eficiente, eficaz. Pode a oração reduzir-se ao predicado, ou seja, uma oração sem sujeito, desde que a nossa declaração parta da ideia de um ato em si mesmo, sem referência particular a nenhum ser. Então, o que é isso? Na verdade, a oração isoladamente fora de contexto, ela não nos oferece um sentido, um significado eficiente. Exemplos. Amanhece. Isso é o quê? Fenômeno da natureza. São 3 horas da tarde. É um aspecto de tempo. Essas orações não possuem sujeito. Período. O que é um período? O período nós temos uma ideia de que ele compõe-se de diversas orações, ou seja, de diversas ações verbais. O período ele possui normalmente um sentido completo. Vejam bem, período composto formando a frase. Então nós temos o chamado período. Exemplo. Que saudades tenho da aurora da minha vida, do poeta Casimiro de Abreu. O país está às portas de um colapso social. Estão percebendo que através dessa grande oração, com toda a ideia fechada, completa em si, nós temos aqui a presença de uma oração. Isto chama-se oração. Exemplos de período simples. Vejam bem, apresenta apenas um verbo ou uma locução verbal. Então, o período simples ele vai apresentar somente uma ação verbal. O barulho do trio elétrico na rua impediu nossa concentração na hora da prova. A temperatura vai baixar com essas chuvas. Vai baixar é uma locução verbal, compondo o período. Estão vendo? Então, nesse caso aqui, a ideia está completa, ela está explícita. Então, nós temos a presença de uma oração. Exemplo de período composto, ou seja, nós temos aqui 2 ou mais verbos. Mais adiante nós vamos ver a subordinação e a coordenação. O presidente foi vaiado quando elogiou a política econômica. O que nós temos aqui? Nós temos uma oração, nós temos mais de uma oração aqui. Então nós temos um período composto. A primeira oração, o presidente foi vaiado, com uma locução verbal, foi vaiado. Na segunda oração, quando elogiou a política econômica, aqui nós temos um verbo, uma segunda oração.
as duas reunidas, nós temos o sentido completo daquilo que está sendo expresso. A maneira mais prática de saber quantas orações existem em um período é contar os verbos que estão presentes lá, porque dessa forma nós vamos saber quantas ações estão sendo expressas por esses verbos, ou locuções verbais também. Vejam bem, atentem-se. O período constitui-se de uma ou mais orações, que por sua vez constitui a frase. Estão percebendo? Se a frase tem sentido completo, a oração, ela fora de contexto, não expressa, não tem uma expressão definidora. E nós temos aqui o quê? A oração que reúne todo o sentido e mais de uma oração. Bom, já que vimos agora que está claro, definido, frase, período e oração, vamos ver agora os termos dela. A oração pode ser composta de, vamos ver aqui, termos essenciais, que é o sujeito e predicado, os termos integrantes, que é o objeto direto e indireto e o complemento nominal, e ainda o agente da passiva e o predicativo. Sujeito. O sujeito é importante porque é dele que a oração fala. É o elemento mais importante e sempre terá um núcleo substantivo. Na sequência da ordem direta, nós temos sujeito, verbo e o complemento verbal. A ação verbal recai sobre o sujeito, porque ele a exerce. Além dessas características, a palavra que ocupa a função de sujeito pode ser substituída pelo pronome. Pronome reto, claro. Então nós temos aquela relação determinante e determinado que vimos no princípio, no início do nosso curso. O pronome é aquele que tem autoridade, que tem a capacidade de assumir uma postura substantiva. Exemplos. A nova elite brasileira é feliz. Qual é o sujeito dessa oração? A nova elite brasileira. O núcleo, a palavra elite, é um substantivo. Ela ostenta sua felicidade nos sorrisos, em fotos nas colunas sociais. Então, nesse caso, nós temos o quê? Um pronome reto, ela, que substitui a nova elite brasileira. Consequentemente, exerce a função de sujeito, na segunda oração. Novas esperanças pode trazer o amanhã. Ele pode trazer novas esperanças. Quem? O amanhã. Consequentemente, nós temos o amanhã, sujeito da oração. Tipos de sujeito. Vamos ver aqui a classificação, a função de cada um deles. Primeiramente, o sujeito é simples. Quando é que ele é simples? Quando possui apenas um núcleo substantivo, ou uma palavra de valor substantivo, como pronome, como acabamos de ver. Exemplo, os bombeiros registraram muitas ocorrências durante a tempestade de ontem. Sujeito aqui, os bombeiros, sujeito simples. Por quê? Porque possui apenas um núcleo substantivo, a palavra bombeiros. Composto. Quando é que o sujeito estará composto? Quando ele possuir mais de um núcleo substantivo. Exemplo. Iraquianos e americanos travam uma guerra sem trégua em Fallujah. O que nós temos aqui? Um sujeito composto, iraquianos e americanos. Dois núcleos substantivos. Então, ele é composto. Sujeito indeterminado. Existem duas situações para classificarmos esse tipo de sujeito. Quando nós temos uma ação, existe um sujeito, mas eu não sei definir quem é esse sujeito. Então nós temos o sujeito indeterminado. Exemplos. Mataram o líder do Hamas, Ahmed Yassin. Qual é que é o sujeito dessa oração? Nós não sabemos. Existe uma ação? Sim, o verbo expressa. Mas quem a pratica? Nós não conseguimos identificar. Então, isso é regra. Quando nós tivermos um verbo na terceira pessoa do plural, sem o responsável direto pela ação do verbo, nós temos um sujeito indeterminado. Precisa-se de empregos para conter a violência no país. Qual é o sujeito dessa oração? Não sabemos.
A ação verbal existe? Com certeza, mas quem a pratica? Está incógnito, não é isso? Nós temos aqui também um sujeito indeterminado. Isso é regra. Verbo na terceira pessoa do singular, seguido da partícula se, esse sujeito estará indeterminado. Atentem-se, não confundir esse se, que é uma partícula de indeterminação do sujeito, com o se apassivador. Esse sujeito está indeterminado. Em geral, os verbos na terceira pessoa do singular e do plural são índices de indeterminação do sujeito, como acabamos de ver nos dois exemplos anteriores. Oração sem sujeito. Quando isso ocorre? Nós temos apenas o processo de predicação. Lembra-se, quando nós falamos de processos só predicativos? Então, na verdade, são esses casos. Vamos ver. É uma situação típica de frases compostas com verbos impessoais, principalmente o verbo fazer, o verbo haver, o verbo estar e aqueles que indicam fenômenos da natureza. Vamos aos exemplos. Verbos que expressam a ação da natureza também vai colocar a oração sem sujeito, somente o processo de predicação, porque a ação expressa pelo verbo recai na própria significação do verbo. A oração estará sem sujeito. Exemplos. Anoiteceu rapidamente. Qual é o sujeito dessa oração? Não existe, porque o verbo anoitecer é o fenômeno, e ele por si próprio já possui sentido. Há muitos povos em absoluto estado de miséria. Qual é o sujeito dessa oração? Não existe, porque não há quem responsabilizar pela ação do verbo haver. Nesses casos, o verbo haver virá sempre no singular. Faz anos que não o vejo. Qual é o sujeito desse primeiro verbo? Não existe. Na verdade, eu não tenho a quem acreditar pelo verbo fazer. Verbo fazer no sentido de tempo. É uma hora. É o verbo ser. A quem eu posso acreditar pela ação desse verbo? Ninguém. Então, nesse caso, é uma oração sem sujeito. Ou ainda estado. Está frio. Qual é o sujeito dessa oração? Não existe. Então, nós temos também aqui o caso de uma oração sem sujeito. Recapitulando, principalmente, o verbo haver, no sentido de existir ou tempo decorrido, e o verbo fazer, no sentido de tempo, expressão de tempo, essas orações não terão sujeito. E, consequentemente, os verbos ficarão no singular. Nós vamos ver mais sobre isso quando estudarmos concordância verbal. Predicado. O que é o predicado? É aquilo que é dito a respeito do sujeito. Ele compõe o que na linguística chama-se o sintagma verbal. É o que completa o sujeito. Tipos de predicado. Nós temos 3. Nós temos o predicado verbal, predicado nominal e quando acontecer ambos no mesmo período, nós temos o predicado verbo nominal. Quando ocorrerá o predicado nominal? Nós teremos então um sujeito paciente na ação, um verbo de ligação e, claro, um predicativo desse sujeito no espaço do predicado. Então nós teremos uma predicação nominal. Nesse tipo de predicado, vejam lá, o verbo é de ligação nocional e o núcleo é um adjetivo, que é chamado na sintática de predicativo do sujeito. Se não tivermos esses elementos, a predicação não será nominal. Exemplos. O povo brasileiro é esperançoso. Qual é que é o sujeito? O povo brasileiro. O verbo ser é um verbo de ligação, a primeira situação. Esperançoso é um qualificativo do sujeito. Quem é esperançoso? O povo brasileiro. Sintaticamente falando, esperançoso é predicativo do sujeito. Então nós temos uma predicação nominal. Ah, e mais um detalhe. O sujeito é paciente na ação. Ele é contrário ao sistema de cotas nas universidades públicas. O núcleo do predicado é contrário. O que nós temos aqui? Uma predicação nominal. Nós temos o verbo ser e contrário é um predicativo do sujeito, ou seja, é aquele que indica um atributo, um estado, uma qualidade do sujeito da oração. Essa predicação é nominal. Predicado verbal.
Quando isso ocorre, nós teremos um sujeito agente na ação e o resultado da ação praticada por esse sujeito. Então o núcleo será um verbo, o que justifica ele ser um predicado verbal. Normalmente será um verbo significativo. Exemplos. Os policiais federais lutam por melhores salários. Estão observando? Os policiais federais, sujeito. O que eles fazem? Eles lutam. Consequentemente, o resultado da ação vem a seguir, por melhores salários. Então, essa predicação, ela é verbal. Sujeito agente e um verbo que expressa a ação. Os bombeiros socorreram as vítimas da enchente. Qual é que é o núcleo do predicado? Socorreram, porque é o verbo que expressa uma ação praticada pelo sujeito, os bombeiros. Essa predicação é uma predicação verbal. E lembrando que o sujeito, ele está ativo. Predicado, verbo nominal. Nesse caso, nós teremos os dois processos anteriores, no mesmo predicado. Os ministros chegaram atrasados à reunião com o FMI. Que tipo de predicado nós temos aqui? Predicado, verbo nominal. Os dois, sem dúvida. Chegaram. Quem foi que chegou? Os ministros. Consequentemente, nós temos um sujeito agente na ação e um verbo que expressa a ação. Mas nós temos também o estado no qual se encontrava o nosso sujeito. Como é que estavam os ministros quando chegaram? Estavam atrasados. Então, o que é isso? Predicativo do sujeito. Então, nós temos um predicativo e um verbo que expressa a ação. Então, nós temos um processo, um predicado, verbo nominal. Os familiares assistiam aflitos à rebelião na FEBEM. Qual é o sujeito dessa oração? Os familiares. O que eles estavam fazendo? Assistiram. Então, consequentemente, o sujeito é agente na ação. Nós temos um verbo que expressa a ação. Mas como é? Qual é o estado? Qual é a condição desse sujeito? Aflitos. Consequentemente, uma predicação verbal e, ao mesmo tempo, nominal. Aflitos é predicativo do sujeito. Termos ligados ao verbo. Primeiramente, nós temos que definir, saber quais são os verbos significativos e aqueles verbos que são nocionais. Verbos significativos constituem o predicado verbal ou verbo nominal e classificam-se em intransitivos e transitivos. Então, eles só servem ao predicado verbal e ao predicado verbo nominal. Verbo intransitivo, primeiramente. São verbos que possuem neles mesmos toda a significação. Eles não pedem, eles não precisam de complementos. Exemplo. O sol despontou. Qual é o sujeito? O sol. Verbo, despontou. Precisa de mais? Algum complemento. Precisa do objeto. Para que essa frase fique completa? Não precisa. O verbo sozinho expressa tudo isso. A criança chora. Estão vendo o verbo? Chorar é um verbo intransitivo. Por quê? Porque ele possui nele mesmo, sozinho, toda a significação. Ele não carece, ele não pede complemento. Esses verbos são chamados intransitivos. Verbo transitivo. Quais são esses verbos? São verbos que carecem, que pedem um complemento. Ele não traz em si uma significação completa. Eles necessitam, claro, de um termo que complete o seu sentido, que pode ser direto ou indireto. Transitivo direto. Quais são esses verbos? Esses verbos se unem ao seu complemento sem auxílio, sem a presença de um conectivo, ou seja, uma preposição. Exemplos. Os bancos tiveram lucro. O que é que os bancos tiveram? Lucro. Consequentemente, esse é um verbo transitivo direto. Vejam bem, os bancos tiveram. Nós não percebemos que falta algo para complementar o sentido do verbo?
esse algo que é colocado aqui é exatamente o complemento verbal. E ele é direto. Por quê? Porque ele se une, se liga à ação verbal sem auxílio, sem a presença de um conectivo, ou seja, uma preposição. É isso que justifica ele ser chamado de transitivo direto. Julgaram improcedente a ação. Vejam lá, julgaram o quê? Improcedente a ação. Improcedente é qualificador de a ação. Julgaram a ação improcedente. Então, a ação é o objeto direto. Improcedente é o predicativo do objeto, ou seja, é um qualificador da ação. Julgar é um verbo transitivo direto. Transitivo indireto. Quando isso acontece? É quando o verbo exige, ele pede a presença de uma preposição. Consequentemente, o termo que se liga, que se une a ele, em termos de sentido, vai pedir uma preposição. Então, o termo se une, se liga ao verbo de forma indireta. Esses são os objetos indiretos. Exemplos. Todos nós precisamos de respeito. Esse verbo é um verbo transitivo? Com certeza. Todos nós precisamos. Quem precisa, precisa de algo. Então aqui está o complemento exigido, pedido pelo verbo. Repararam? Só que esse complemento, ele vem preposicionado. Então ele se une, se liga ao verbo de forma indireta. Esse é o chamado objeto indireto. A preposição funciona como um elemento, um elo de ligação ao verbo precisar. Consequentemente, o complemento é um complemento indireto. Xuxa acredita em duendes. Vejam bem, o verbo acreditar, ele precisa de um complemento. Xuxa acredita. Acredita em quê? Quem acredita, acredita em alguém, em algo. Acreditar em duendes. Em duendes é um complemento indireto à necessidade transitiva do verbo acreditar. Isso aqui é um objeto indireto. Transitivos direto e indireto. Quais são esses verbos? São verbos que carecem não só de um complemento, direto ou indireto, mas de ambos. São chamados verbos bitransitivos. Eles precisam de uma preposição, ou não, dependendo do caso. Exemplos. Escrevi um artigo para o jornal. Escrevi é um verbo que pede complemento, é um verbo transitivo. Escrevi o quê? Um artigo. Um artigo é um complemento direto do verbo escrever. Para quem? Para o jornal. Esse é um complemento indireto. Estão vendo? Esse verbo não se satisfaz apenas com um complemento direto ou indireto, mas ele precisa dos dois. Resta lembrar que não pode acontecer um verbo pedir dois complementos diretos ou dois indiretos. Isso é impossível. É mais fácil chover para cima. Você poderá pedir um direto ou indireto, ou apenas um dos dois. Demos aos clientes diversos brindes. Demos o quê? Diversos brindes. A quem? Aos clientes. Estão vendo? Esse verbo também ele pede dois complementos, um direto e um indireto. Aos clientes é um complemento indireto, porque se une, se liga ao verbo através de uma preposição. Diversos brindes se une e se liga ao verbo de forma direta. Então nós temos dois complementos, direto e indireto. Os verbos de ligação ou verbos nocionais. Esses verbos eles servem à predicação nominal. Eles expressam estado, condição do ser e constituem o predicado nominal, como eu disse. Exemplo. As explicações do deputado foram inconsistentes. Qual é o sujeito dessa oração? As explicações do deputado. Mas esse sujeito, ele age? Não, ele recebe uma ação. Algo está sendo dito sobre ele. E o que caracteriza esse meu sujeito? Inconsistentes. Então isso aqui é o quê? Predicativo. Esse predicado é um predicado nominal. Principais verbos de ligação ou verbos nocionais. Nós sabemos. Ser, estar, parecer, ficar, virar e tornar-se, entre outros. Cair, andar, encontrar e achar, esses verbos eles podem também sofrer mudança de sentido e se emprestarem
para uma forma nominal, apesar de ser verbos de ação. Objeto direto. Objeto direto é aquele complemento de um verbo transitivo direto. Ele completa o sentido, ele complementa um verbo transitivo direto. De forma direta, porque ele não precisa, ele não carece de uma preposição, ou seja, um elemento de ligação. Exemplo. Na manifestação pela paz, todos vestiram roupas brancas. Qual é o verbo dessa oração? Vestiram. É um verbo transitivo o quê? Direto. Vejam, roupas brancas está ligada, unida ao verbo vestir, sem auxílio, sem necessidade do conectivo, da preposição. Então nós chamamos isso de objeto direto. Objeto indireto. Vejam bem, é o termo que está ligado a um verbo transitivo indireto e ele carece, ele precisa do auxílio de uma preposição. É dessa forma que ele se une ao processo verbal. Por isso é que é chamado de um complemento indireto. Exemplo.